Boa noite. Namorar, ficar e estar ficando são conceitos bem conhecidos pelos jovens, mas muito diferentes de anos atrás, quando havia todo um ritual que começava com namoro e terminava em casamento. É sobre isso que vamos conversar. Mídia hoje recebe o ginecologista Aloísio Ábido Campos e a psicóloga Flávia Tereza Gonçalves Borges. Boa noite, doutora Flávia. Boa noite, doutora Aloísio. Bom, mas antes da nossa entrevista, vamos conferir a enquete feita pela produção do Mídia para saber qual a opinião dos jovens sobre esse assunto. Para mim existe uma grande diferença, porque ficar é uma coisa que você está perdendo o seu tempo, para mim, eu acho, né? Ficando é uma coisa super legal, mas na verdade namorar é melhor, entendeu? Porque você vai ter seu pai vai ter mais responsabilidade sobre você, vai estar acreditando mais em você e no seu namorado. Então, para mim, eu quero logo casar, assim. Eu ainda tô nova, mas se depender logo de um namorado legal, vou casar logo que eu tiver, vou casar logo com ele. A diferença é que ficar, você fica e nunca mais, sim, fica com a pessoa de novo. Tá ficando, você tá sempre ficando com a pessoa. E namorar, você tem compromisso. Você só pode ficar com aquela pessoa. Você tem compromisso de namorar com a pessoa. Eu prefiro namorar justamente por causa do compromisso. Que eu gosto de ter compromisso com uma pessoa. Que ficar assim só por um momento assim, né? A namorar, você tem que ser mais fiel. Aí você tá ficando e enrola mais ou menos, né? Na minha idade, que eu tenho 13 anos, ficar. Agora, vou pensar em namorar só depois lá pros 17, 18 anos, assim, que vai ser mais certo. Você fica de rock, assim, uma vez, você nunca mais vê a pessoa. Ficando, assim, você fica ficando, assim, mesmo sem gostar, mas só estando afim. E namorar quando você ama a mesma pessoa e namora com ela, assim, fica sempre. Ficar é tipo encontrar uma menina, beijo na boca e tchau. Namorar, você já tem um compromisso com ela e tá ficando, você fica por um tempo, depois, tchau. Ficar é uma coisa passageira na hora, bateu à vontade, você vai, beija e pronto, acabou e esquece, você não vê a pessoa no outro dia. Estar ficando é uma coisa mais prolongada, você vai ficando, mas sem compromisso, mais tempo com a pessoa. E namorar já é alguma coisa mais séria, assim. Está ficando, eu acho que pode ser o começo de um namoro, talvez. Apesar dos garotos não gostarem de admitir muito. Ficar já é sem compromisso. Você fica por ficar. Quando der vontade, você vai lá e beija, sabe? Agora, namorar não, já é mais certinho. Eu acho que tem que ter fidelidade. E aí, doutora Flávia, o que a senhora achou da entrevista? É um tema bastante atual, né? Nós vemos que o comportamento do jovem ele vem sempre se atualizando, sempre modificando, né? Mas, no fundo, eles querem sempre a mesma coisa. São as novas descobertas, são experimentos novos. Eles estão sempre testando coisas novas, né? Eu acho que não modifica muito da nossa época. Nós fomos os precursores. Hoje, os nossos filhos, eles estão voltando nesse assunto com novos termos. E a gente tem que se atualizar a respeito disso. Verdade. E o senhor, doutor Aloísio? Eu achei que ficou bem definido pelas entrevistas que foram apresentadas. Eles explicaram direitinho esse conceito de ficar hoje em dia, que é um namoro sem compromisso. Que eu acredito que já existia desde, como ela falou, a nossa época, né? E agora recebeu um nome. Só que hoje está um pouco diferente, né? Esse conceito de ficar. É. E doutora Flávia, o sexo antigamente era como um tabu, né? Hoje ele é um assunto mais natural e chega até a ser banalizado, né? Pensar sobre o sexo evoluiu muito, mas porém as doenças também cresceram assustadoramente. Como a senhora vê isso? O pensar evoluiu, o falar evoluiu, né? Mas as doenças também evoluíram e se espalharam e estão aumentando, né? E o jovem, apesar de ter toda a mídia favorecendo, facilitando o canal de comunicação entre os pais, eles não estão aproveitando tudo que eles deveriam, né? E, na verdade, os pais também não. Os pais não estão trabalhando junto com os jovens e deveriam trabalhar. Verdade. Doutora Aloísio, fala-se muito em AIDS, só que existem várias outras doenças que podem ser contraídas pelo sexo. Quais são elas? Como a gente pode identificar? Como a Flávia estava falando, esse aumento que está havendo de doenças venéreas ou sexualmente transmissíveis, isso é devido realmente ao sexo em proteção e à multiplicidade de parceiros. Né? Mesmo pessoas de bom nível cultural, de bom poder aquisitivo, podem adquirir a doença desde que tenham relação com a pessoa contaminada. Essas outras doenças podem ser provocadas por fungos ou bactérias ou protozoários. Além da AIDS, que é a mais frequente e a mais fatal,
existem outras, como a gardnerella, como um vírus que está extremamente disseminado hoje, é o HPV, que a gente faz tratamento assim com muita frequência. Então, além disso, até o vírus da hepatite pode ser transmitido. Hepatite C, não é? Hepatite C pode ser transmitido. Existem várias, mas as mais frequentes assim no dia a dia é o condiloma, o HPV, né, gonorreia, clamídia, gardnerella, tricomonas. E como podem ser tratadas essas doenças? Essa é uma pergunta muito genérica, porque cada patologia tem um determinado tipo de tratamento, dependendo do estágio de evolução, entendeu? O HPV tem todo, vamos dizer, é o de tratamento mais prolongado, e é uma doença assim, extremamente contagiosa, com um período de incubação às vezes muito longo. É tratado através de, primeiro o diagnóstico com as biópsias, depois o tratamento com cauterização e aplicações de ácido. A gardnerella, por exemplo, é com antibióticos, né, com cremes, com comprimidos. Cada uma é específica. Isso. E doutora Flávia, atualmente os jovens têm acesso a muitas informações. Tem aí internet, TV, rádio, mas as doenças não param de crescer, né? As pessoas estão contraindo muitas doenças. Você acha, de acordo com a Secretaria de Saúde, o Espírito Santo, de 85 a novembro de 2002, 56 casos de AIDS foram notificados em adolescentes de 13 a 19 anos e 250 de jovens de 20 a 24 anos, que provavelmente foram infectados anos antes. Como você vê? O que você acha que está faltando para esses jovens se conscientizarem dessas doenças? Na verdade, eles estão tendo, né, toda a facilidade, mas eles não estão sabendo fazer uso do que está sendo transmitido para eles. Então, como ele falou, as doenças são graves, não são simples. A gente pega adolescente com HPV grávida, né? Ah, meu namorado é jovem, mas pegou de alguma forma. A falta de comunicação dentro de casa, né? Como se tratar, como fazer uma higiene. Estão faltando o básico para os jovens e saber o que utilizar. Essa comunicação está sendo dada e eles não estão sabendo utilizar. Como que vai utilizar? A curiosidade é grande, os experimentos são grandes. O adolescente, ele entra na fase a experimentar. A fase da adolescência é a fase do ser ou não ser. Tá? É o que eles estão aprendendo agora. Eles estão saindo da infância, entrando na fase adulta. E cada vez mais estão saindo da infância mais cedo, porque a curiosidade está surgindo mais cedo. Justamente pelos canais de comunicação estarem abertos, né, a curiosidade surge mais cedo. Então, os experimentos vêm mais cedo. E eles não estão sabendo fazer o uso dessa comunicação. Os pais, eu acho que a base de tudo são os pais. Ainda são os pais. Na minha época eram os pais, na época da minha mãe eram os pais. Existiam os tabus e os tabus eles continuam, de forma diferente, mas continuam. Os pais estão sem tempo de se comunicar com os filhos, de dizer, meu filho, a camisinha está dando na televisão toda hora, utiliza assim, assim, mas quais são as suas dúvidas? Você já usou a camisinha, não usou? Eles ainda têm o tabu de chegar e perguntar, tem medo da resposta. E o jovem tem medo de ser sincero. É verdade. Às vezes o pai está experimentando, meu pai está me experimentando, não vou falar não. Então esse medo, a falta de confiança entre pais e filhos é que gera esse aumento, né? Não é que a comunicação está faltando aí, a falta de confiar. E você, doutora Luiz, o que você acha? Uma coisa sobre isso aí, sobre a comunicação dos pais com os filhos, uma coisa que eu estou muito satisfeito é que cada vez mais as mães têm levado as adolescentes no consultório. Entendeu? Pacientes minhas, que já são antigas, me aparecem lá com meninas de 12 anos que nunca tiveram relação, que querem informações sobre o assunto, né? Então, eu acho que é um progresso vamos dizer, das pessoas da nossa idade, que somos responsáveis por conduzir nossos filhos, né? Tem que haver orientação. E acho que a pessoa, vamos dizer, em quem o adolescente confia, a princípio é o ginecologista. Né? Pois é, doutora Luiz, e você acha assim, a mídia veicula muitas campanhas de prevenção de doença, mas será que a linguagem dessa mensagem está de acordo com a realidade dos jovens? Essas campanhas, elas são esporádicas, não são, vamos dizer, o ano todo, né? Eu acho que tem que haver algum tipo talvez, de orientação nas escolas, ou talvez um negócio mais contínuo, né? E não só no carnaval. É verdade. E, doutora Flávia, muitas campanhas só acontecem, pois é, igual o doutora Luiz falou, essas campanhas em épocas específicas, como carnaval, você acha que isso funciona? Eu acho que tem que ser antes, né? Eu acho que a preparação tem que vir antes, porque, por exemplo, quando tem Vital aí, o Vital está chegando.
né? Eu que já tive a oportunidade de ver o Vital de perto, de assistir de cima, eu já vi o que acontece lá embaixo e não é bonito. E às vezes os pais estão nos camarotes e os filhos estão tendo atitudes lá embaixo que os pais nem acreditam e não tem como frear. Ali não vai ser o momento, né? Então não é a campanha da televisão nos dias do Vital que vai frear. Chega lá na euforia, são drogas, bebidas, né, a liberdade. Naquele momento o jovem se sente livre junto com os colegas, né? Aquele momento é o momento de experimentar, né, o de ficar, né, que eles dizem, né, como nós vimos na enquete, o ficar é momentâneo, né? O estar ficando é algo mais demorado. Então ficar para eles ali, o Vital é um carnaval, né, que é aquele momento que eles vão experimentar o ficar. Né, a oportunidade de escolhas. Então, não é aquele momento, não é o certo. O momento certo seria direto, contínuo, né? Uma campanha contínua para ver se conscientizava mesmo. Né? Agora, a gente vê programas, né? Eu não sei se a gente pode falar o nome de programas, que eles falam desses temas, falam mais abertamente, mas eles mostram mais o lado bonitinho. Começa o perigo, bonitinho e tal, e depois mostra a salvação. Mostra o lado ruim um pouquinho. Tem doenças que podem afetar o feto, doenças. A AIDS é uma terrível, né? Mas eu não falo nem da AIDS, mas eu falo da HPV. Trazem consequências seríssimas para o feto. Por que não fazem campanhas mostrando a realidade mesmo da coisa? Porque não é nada bonito. Você acha que não está na hora dessas campanhas serem mais contundentes, claro. Mais fortes, né? Eu acho que está na hora, o momento é agora e a gente tem a facilidade da comunicação, aproveitar esse momento que a comunicação está aberta, que os tabus estão diminuindo, né? Não vou dizer que deixaram de existir, não, estão diminuindo. Para falar sobre isso. Choca, mas eu acho que é importante. E doutor, é frequente... Só um minutinho, complementando o que ela estava falando. Eu fico me perguntando se a responsabilidade seria só do governo, entendeu? Ou se é de toda uma sociedade. Eu acho que esse negócio tem que ser um negócio, vamos dizer assim, de orientação aos jovens. O que são as doenças venéreas, por que se deve haver, vamos dizer assim, uma seleção de parceiros. Além da prevenção, uma seleção de parceiros. Né? Você tem que conhecer um pouco, pelo menos, a pessoa para ter algum tipo de contato. Hoje em dia está muito fácil, né? A menina conhece e já vai... Eu acho que tem que, não é você conhecer a pessoa e, vamos dizer, ir para a cama com ela, né? Vamos até... Tem que haver um tipo de seleção, você saber dos antecedentes daquela pessoa, né? Então, essa, vamos dizer, essa orientação tem que ser dada pelos pais, pelos tios, pelos avós, pelos médicos, né? Por toda uma sociedade. Não é só do governo ficar fazendo, né, campanhas e tal, com a linguagem que muitas vezes eles não entendem o que está sendo dito naquela propaganda. Bom, entendeu? Nós vamos dar uma pausa agora para o nosso intervalo, mas já voltamos. Você que gosta de vídeo, videomaker. Você que faz vídeo, videomaker. Você que não entende nada de vídeo, videomaker. Toda semana, novos vídeos, novos convidados, conversando aqui com a gente sobre os bastidores e suas produções. Não deixe de conferir. Videomaker. Você pensa em vídeo, você vê. Salve galera, nós somos o Java Roots e também estamos aqui no Na Garagem, onde tudo acontece. Tassiane aqui. Na Garagem. Você pensa em música, você vê. Mídia conversa hoje sobre o comportamento dos jovens. Com a gente, a psicóloga Flávia Tereza Gonçalves Borges e o ginecologista Aloísio Ábido Campos. Doutora Aloísio, o senhor recebe muitas pacientes grávidas ou com alguma doença sexualmente transmissível no seu consultório? Adolescentes, porque a gente trabalha com grávidas, né? E trabalha com praticamente tratamento de doenças sexualmente transmissíveis. Algumas delas são adolescentes.
apesar de que as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde. Mais tarde. Então, vamos dizer, a gravidez que acontece na adolescência, geralmente, ela não é planejada, é uma gravidez inesperada. E tem muitos casos no seu consultório? Eu diria que, vamos dizer assim, a faixa de reprodutiva da mulher maior é dos 18 aos 28. Antes dos 18 tem algumas pacientes grávidas no consultório e principalmente na rede pública, né? Sim. E quais as principais dúvidas que as adolescentes chegam lá no seu consultório? Olha só, as dúvidas são principalmente com relação às alterações que elas sofrem no corpo, né, durante a gravidez, sobre os transtornos próprios da gravidez, como os enjoos. Agora, você estava falando em associação com doença, né? É uma coisa que acontece com alguma frequência, de haver, por exemplo, paciente grávida com HPV ou grávida com sífilis, né, que é uma doença razoavelmente comum, mas graças a Deus de fácil tratamento. Tá ok. E doutor, a gente falou até agora de prevenção, né? Como prevenir as doenças, como prevenir a gravidez. Mas se acontecer da menina ficar grávida adolescente, quais são os riscos dessa gravidez precoce? Tá certo. Olha só, eu estava te falando, a partir de 18 anos, o organismo feminino, o corpo feminino, ele está mais bem preparado para, vamos dizer, gerar o neném e, ao mesmo tempo, dar manutenção a essa gravidez. A grávida, antes disso, principalmente numa faixa mais jovem, de 12 anos, 13 anos, ela vai ter uma maior dificuldade para o neném chegar ao termo, vamos dizer, aos 9 meses. Então, há maior incidência de parto prematuro. E há uma incidência maior de uma doença que se chama pré-eclâmpsia, que é aumento da pressão arterial e edema, né, proteinúria, que é mais frequente nos limites da vida reprodutiva, principalmente adolescência e grávida após 40 anos. Né? Okay. Doutora Flávia, e se acontecer um caso como esse que eu comentei com a doutora Luísa, da menina engravidar adolescente, como que a família deve agir com essa adolescente? Eu acho que o apoio é sempre importante, né? Eu acho que não adianta crucificar o adolescente, se questionar quem é o culpado, quem não é, porque a tendência da família é procurar um culpado, né? Quem foi o culpado foi o pai, foi a mãe, o pai é ausente, a mãe é ausente. A tendência deles é procurar um culpado e, na verdade, não é isso, né? Os jovens, eles estão cientes dos métodos anticoncepcionais, a curiosidade faz com que eles experimentem coisas novas, por isso, de repente, acontece uma gravidez, né? Pelo menos os pacientes que têm me procurado, a maioria dos adolescentes ou das adolescentes que estão grávidas, elas têm, sabia método? Sabia, mas não usou por quê? Naquela hora a gente teve vontade, a camisinha não estava ali, eu errei a contagem das pílulas, ou muitas vezes eles vêm não, eu quis engravidar porque a tortura lá em casa é muito grande, eu queria ter a minha família, eu queria sair de casa, então tem vários motivos. O apoio é sempre importante, os pais devem sempre apoiar os filhos, dando amor, dando carinho, não procurar um culpado, porque aí já é tarde. Então, é aquela velha história, o que não tem remédio, o remediado está. É dar apoio para buscar um médico, os recursos, né, para que essa criança nasça com saúde, para que o adolescente tenha uma gestação saudável, tranquila, porque o psicológico tem muita influência sobre o restante da vida daquela criança que está tendo neném e daquela criança que vai nascer. É verdade. Doutora Luísa, e como os pais devem reagir, assim, em estar alertando, estar prevenindo, né, os adolescentes para essa educação sexual? Educação sexual, assim, basicamente, pensando em prevenção de gravidez, prevenção de doenças, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante, não precisa haver multiplicidade de parceiros para haver satisfação sexual. Eu acho que é muito importante, vamos dizer, que o adolescente saiba que, vamos dizer, para o resto da vida dele, tem que ter uma pessoa que vai estar ao lado dela sempre e não ficar hoje com uma pessoa, semana que vem com outra, na outra com outra. Isso realmente, vamos dizer assim, não traz futuro, né? Agora, essa educação sexual, eu acho que ela faz parte de todo um contexto. O ensino de métodos contraceptivos, o ensino de métodos de proteção, de barreira para prevenir doenças, isso é responsabilidade da sociedade, do governo, como eu já disse, dos tios, dos avós, dos conhecidos, entendeu? Dos médicos, de toda a sociedade. E não só do governo fazendo campanhas
em épocas esporádicas, né? E você, doutora Flávia, o que você acha? A educação sexual ela não é somente a anatomia, né, a genética. A educação sexual é algo mais profundo. Como ele falou, não precisa trocar de parceiros. A maturidade traz isso. A gente sabe que com o mesmo parceiro a sexualidade pode ocorrer de formas diferentes, né? A sedução, o envolvimento sexual, o envolvimento sensual. Então isso adquire com a maturidade. O adolescente ele tem que descobrir isso também, ele tem que crescer um pouco mais, já que ele está sendo cobrado, já que ele está cobrando tanto isso, né? Quero crescer, quero experimentar. Presta atenção um pouquinho nisso, não tem necessidade de parceiros diferentes, o ficar, o estar ficando, o namorar, como eles já explicaram, né? Eles deixaram bem claro, né? O ficar para eles é experimentar, sem compromisso. Isso vem, eu acredito que gerou muito da falta de compromisso dos pais. Os casamentos estão sendo mais curtos, né? As pessoas estão se divorciando, estão se separando com maior facilidade. Então, o medo de sofrer faz com que eles criem esses novos conceitos. Né? Vamos experimentar, vamos beijar na boca. O ficar é só beijar na boca, tá? Era isso que eu queria dizer, eu iria dizer antes e não disse. O estar ficando é quando você sai e fica sempre com a mesma pessoa, mas sem compromisso. E o namorar já é aquela coisa com um maior compromisso. Então, não tem necessidade de trocar de parceiro. Não é fiquei, transei ou eu dormi com um garoto hoje. O ficar não é isso, tá? Isso tem sérias consequências, isso é grave e eles têm que descobrir isso também. E a escola, doutora Flávia? Como a escola poderia estar trabalhando com essas coisas adolescentes? Qual um projeto ou campanhas, como? A escola tem que abrir um pouquinho mais a cabeça, né? Saber que a sexualidade não é só isso. Não é ensinar anatomia, não é ensinar o corpo, as diferenças entre homem e mulher, é trabalhar a sexualidade, a homossexualidade, a relação homem e mulher, as diferenças, o porquê não ficar com parceiro a vida inteira, por que os casamentos não dão certo. Eu acho que a escola pode abrir uma brecha para isso. Botar a psicologia dentro da escola, assim, por que não? Porque a psicologia é algo mais profundo do que eles estão colocando agora. Ensinar as doenças, as gravidades. Eu posso ter um filho com problema se eu estiver com uma doença sexualmente transmissível. Pode ter a sífilis, causa sérios problemas para a criança, né? Pode mais tarde. Então, eu acho que a escola pode abrir um pouquinho um gancho para isso, e deixar os preconceitos de lado e começar a trabalhar isso. E você, doutora Luísa, o que você acha da escola? A escola, eu acho que ela enfrenta, principalmente, vamos dizer assim, a escola que não é pública, a escola particular, ela enfrenta um problema sério, porque não são todos os pais que aceitam determinadas aulas de educação sexual, vamos dizer assim. Eles têm a maneira de criar os filhos, talvez de uma maneira muito rigorosa, e preferem que não haja aula de educação sexual muito explícita, vamos dizer assim. Isso é um problema que eu sei, porque eu tenho filho na escola, e eu vejo nas reuniões de pais que não querem que determinados assuntos sejam abordados, né? Então a escola fica meio, sem saber o que dividida, fazer, né? Tem que haver um meio É uma termo, briga, né? Mas eu acho que tudo que se conseguiu construir até hoje foi através de briga, não é nada manso, né? Não é nada muito fácil, mas eu acho que é uma briga que deve ser comprada, porque se as crianças não aprenderem na escola, vão aprender na rua, vão aprender na vida, e é muito doloroso aprender na vida. Esse é o melhor dos argumentos. Eu acho que se alguém não ensina, ela vai aprender de qualquer jeito. Vai aprender de qualquer jeito. Talvez doutora Flávia, errado. Isso, doutora Flávia, existe um projeto nacional chamado AIDS Escola, criado em 94, que capacitou professores para dar palestras sobre sexualidade, para alertar os adolescentes. Você acha que isso funciona? Você acha que isso é válido? Válido eu não estou vendo funcionar. Né? A gente não está, eu acho que não estamos ouvindo falar sobre isso, né? Que os professores estão preparando. Eu acho que alguns tentam, mas eu acho que o medo de falar é como falar do câncer. As pessoas têm medo de falar câncer, que só essa palavra já traz uma doença. Então é o medo de se falar, é o medo de vivenciar, né? Então eu acho que poderiam pôr em prática, assim, arregaçar as mangas, deixar o preconceito de lado e vamos falar de AIDS, vamos. Vamos falar de doenças sexualmente transmissíveis, vamos sim. Vamos falar de divórcio, de quebras, né, de relacionamentos, vamos falar, porque isso é muito importante para o adolescente.
E você, doutor, o que você acha desse curso que eles capacitaram vários professores? Eu acho que é uma grande ideia. Eu acho que se houvessem pessoas, vamos dizer, dando palestras, ou talvez não só em escolas, mas em igrejas, em comunidades, alguém que estivesse, vamos dizer, tentando preparar os jovens, né? Ou, não sei, uma pessoa que estivesse tentando realmente ensinar o que é ser adulto, né? Ensinar que existem, além de prazeres, existem grandes responsabilidades. Existem coisas que são as doenças, que são a gravidez. Então tem que haver alguém ensinando como prevenir, como evitar, como ficar doente, né? Tem que lembrar que nem todas as pessoas estão preparadas para falar, nem todas as pessoas têm o talento para falar, né? Então ela tem que abrir mão do preconceito, que nós temos preconceitos dentro da gente, então nós temos que abrir mão para poder falar claramente sobre o assunto. Então não adianta capacitar diversos professores ou todos os professores do Brasil, se nem todos têm o talento para isso. A pessoa tem que ter talento, ela tem que ter jeito, ela tem que saber chegar ao outro, que não adianta ela falar simplesmente o que ela aprendeu. Talvez se fosse feita uma seleção de pessoas, vamos dizer, que tem o dom da palavra, que tem capacidade de se comunicar com jovens, né? Isso aí é uma coisa que não é todo mundo que consegue chegar, vamos dizer assim, a ser ouvido pelo jovem. Você pode falar muito e o jovem não está nem aí para você, né? É verdade. Mas existem pessoas que conseguem se dar bem com crianças, com adolescentes, né? E, doutora Flávia, existe um novo projeto, a campanha do Ministério da Saúde, que pretende distribuir camisinhas, a princípio em escolas de 2º grau, em São Paulo e Curitiba, e se esse projeto der certo, distribuir para o resto do país. Você acha válido isso? Eu acho que não tem que pensar se der certo, não. Eu acho que tem que fazer, né? Eu acho que se as pessoas ficarem pensando em fazer, ninguém faz. Tem que fazer, é um projeto válido, eu acho que já deveria estar sendo feito, né, há muito tempo, não só em alguns colégios, mas em todos. Pode não dar certo em Curitiba, mas pode dar certo no Espírito Santo, né, pode dar certo no Rio de Janeiro ou em São Paulo, pode não dar certo em outras cidades ou estados e pode dar certo em outros estados. E você, doutor, o que você acha dessa campanha? Eu queria só lembrar que o custo de tratamento de um aidético compra 100 mil camisinhas. Então, quer dizer, se você vai tratar o custo mês de cada aidético, compra 100 mil camisinhas. É muito mais fácil distribuir camisinhas. Tem que distribuir, tem que ensinar a usar. Isso é um erro assim, frequentíssimo, é ver a ruptura da camisinha. A camisinha rebenta por ser mal usada, né? Então tem que entregar, tem que explicar como é que usa, né? E tem que convencer que não faz diferença nenhuma a relação com camisinha ou sem camisinha. Bom, o Mídia fica por aqui e até o próximo programa. Música